You can change the world. You must change the world. Life is a waterfall, and what comes down goes around, and never did we realize it's the way we are. Thinking about the good, not the bad, and never did we realize. Boa noite. Materiais de construção civil. O que nós temos de materiais na construção? Nós temos os minerais, que são compostos de areia, argila, pedra e cerâmicas, tijolos, blocos, que é muito usado, manilha, cerâmica branca, etc. Temos os metais e suas ligas. Metal seria uma substância, liga é a junção de uma substância mais outra. Exemplo, a liga de aço é o ferro mais o cobre, quer dizer, o carbono. Aço inoxidável, ferro, carbono, cromo e níquel. Bronze, cobre mais selênio, latão, cobre mais zinco. Então, nós temos os orgânicos, que são madeiras, polímeros. Polímeros quer dizer cadeias cadeias longas de carbono. Quando fala polímero, que é papel, plástico, PVC, isopor, resina, epóxi, etc. E os compósitos, que são mais de um material junto de dessas classes para formar um material. Argamassa, que é o compósito de areia, cimento, concreto, tem brita no meio, concreto armado, tem aço, tendido, fibrocimento e etc. Aqui nessa cadeia de compósitos a gente entende o seguinte, que a junção de duas classes aqui forma essa aqui, ó, que é a variação. Para você ter a fibra de vidro, você precisa de minerais e orgânicos. Dutos de drenagem, metais mais orgânicos. Concreto armado, metal mais mineral, que é areia, pedra, metal, que é o vergalhão do aço, que vai formar o concreto armado. E aqui nós temos a água. A água está aqui, ó, paralelo, porque ela faz uma junção aqui. Então, essa aqui é a nossa cadeia que a gente vai ter na obra. O material escolhido para uma obra é considerado o seguinte aspecto. Então, quando a gente for escolher o material, a gente tem que ver o lado técnico, econômico e estético. Tudo isso. Água, não vou bater muito, porém a água é importante que a água seja limpa. Tem os testes que é feito, que é pago. Exemplo de um teste pago, uns R$800. Aqui em Taubaté você consegue fazer um teste de salubridade da água, de potabilidade. Isso aqui para casos de minas, de poços, mas a água que vai ser utilizada na obra para fazer concreto armado, eu já bati muito isso. Não pode ser uma água de rio, nem uma água de esgoto, água suja, tem que ser uma água limpa, para não ter problemas. Somente se for uma estrutura de concreto armado, se for uma parte estrutural de uma casa. Então isso aí a gente, quando tem a água lá da casa, já vem água da rua, de água limpa, e não tem esse problema. Mas quando é perto do mar, perto de alguma região que você acha que é fácil pegar água. E algumas limitações aqui, que pagam nessa apostila nossa. Águas sulfatadas, ácidas dos terrenos de turfa, despejo, correntes, tem ácidos carbono, são prejudiciais. Então, turfa é toda a terra que tem próxima aqui da nossa região de Taubaté. Tem essa terra, que é a turfa, uma terra que tem mais de 60% de matéria orgânica. A água que talvez tenha num ponto de acesso a ela, não é uma água indicada para nossa obra. A água do mar de nenhuma maneira vai servir. Água subterrânea, residual, água que tem algum terreno que você longe para construir, você tem que verificar, fazer um teste de salubridade, potabilidade, para ver se ela está em condições mínimas. E aqui nessa tabela tem umas condições mínimas para poder usar na obra. Alguns parâmetros, caso vocês queiram ser mais criteriosos algum dia. Aqui estão os parâmetros. Tudo isso que a gente está passando aqui
a gente está amparado por essas normas aqui. O que é uma norma? Norma é um conselho que cria leis arbitrárias que vai corrigir procedimentos e melhorar em favor da saúde, da salubridade e da segurança do local. Então a gente tem norma para tudo. E quem faz as normas nossas é a NBR, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A BNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas. É ela que faz nossas normas. A NBR é a sigla. E aqui nós temos a norma para água, para tudo. Vamos partir para o cimento. O que é o cimento? O cimento é um pó cinza, mas ele é composto de uma substância que é o clinker. E esse clinker, para ser feito, esse clinker demora tempo e temperatura bem alta. Então, a gente não consegue fazer o cimento do dia para a noite. Aqui nós temos que o clinker é uma mistura de calcário, argila e de componentes químicos como óxido de cálcio e sílica de alumínio. No cimento há gesso para trabalhar com a pega e outros materiais que auxiliam em diversas ocasiões e em diversas características do cimento e nos seus diversos tipos. O tipo mais comum que a gente tem é o CP2, e a gente vai ter uma atenção aqui em relação à descrição do cimento. Ele tem uma classe que é CP232. O que é isso? Ele resiste aos 28 dias de cura, que é a cura máxima. Consequentemente, com mais tempo, o concreto ele fica mais forte, mas é muito pequena a variação. Aos 28 dias foi feito um estudo que essa é a temperatura, que é o tempo necessário para a resistência máxima. A 10 dias ele chega a 90%. Então, 32 é o que? 32 MPa. Isso aqui eu vou passar para vocês na aula bônus. O que é o MPa, o que representa, para vocês terem uma ideia da grandeza dessa força. E os cimentos? Como são divididos os cimentos? São divididos em CPs. Temos o CP1, que não é muito utilizado. O mais utilizado é o CP2 e o CP3. O CP2, aí temos as siglas, que a gente vai encontrar o Z, o E, que são substâncias que são adicionadas ao cimento para dar uma característica especial. O E de escória, que é de alto forno, combina boa resistência com o CP1. O pozolana, ele produz um concreto mais permeável e durável. Filler, uso geral. O CP3 de alto forno, ele tem resistência, aqui não fala, mas ele dá resistência maior à temperatura. O CP4, pozolânico, ele é utilizado em ambientes mais agressivos, como pier, obras em água do mar, em indústrias, etc. O CP5, ele tem uma pega inicial muito rápida, utilizado para fazer obras que precisam ser feitas com rapidez, exemplo, pisos de hangares, e tem uma resistência também um pouco maior. E assim tem mais características. Mas só para vocês saberem, nós temos esses vários tipos de cimento. Além disso, temos as normas aqui. O cal. O cal é utilizado para dar várias características à massa e também para outras finalidades. São inúmeras aplicações da cal: argamassa, tinta, alvenaria, estabilizador de solo e aditivo. O cal ele é naturalmente uma rocha que, numa reação endotérmica, que é entrada de calor e liberação de CO2, ele vira o cal virgem, que é o CaO. Uma rocha calcária vira o CaO. E para auxiliar na trabalhabilidade e na execução de obras, a gente adiciona água e vira cal hidratada.
e libera calor. O cal virgem é mais usado na pintura e o cal hidratado na obra. A gente não pode usar o cal virgem na obra porque ele tem uma retenção hídrica muito grande e prejudica a massa de concreto, a massa de cimento, a argamassa. Por ser uma substância muito fina, ele dá uma característica de trabalhabilidade da liga. E além disso, ele retém água, que é bom para o cimento. A água com cimento evita fissuras e aumenta a resistência com o tempo. Só não pode ter muita água, senão desagrega o cimento. Outro fator interessante é aqui, ó. O cal, quando ele está presente no reboco, ele corre um processo que chama carbonatação do revestimento. Que é isso? A superfície que tem o cal, ela, com a presença do CO2, ela começa a ter uma reação que ela volta ao seu estado natural, que é a rocha, que é o calcário. Então ele ganha uma resistência superficial maior. E em função disso, essa reação ocorre de fora para dentro. Então, para isso, tem algumas orientações para você fazer o reboco e não logo que terminar o reboco fazer a pintura, que então você tamparia e evitaria esse processo, porque a tinta tamparia a reação do CO2 com a superfície. O CO2 que eu estou falando é o gás carbônico que nós temos na atmosfera. E assim não ocorreria carbonatação e não ficaria resistente. Poderia ter despega de concreto, ficaria fraca um pouco essa camada aqui. Então, acabou o reboco, espera uns 20 dias para estar fazendo uma pintura, lixar. E a cal, dentre várias características, ela deixa a massa, a argamassa, numa situação mais não ácida, mas base, alcalina. E o alcalino, tudo que é alcalino não prolifera vida, então não vai ter fungos, nem proliferação de bactérias, nem nada orgânico que vai prejudiciar a massa. Então teremos uma massa mais forte, sim. E o meio ácido é ao contrário, quando não tem alcalino ou é ácido, aí sim tem bolor, tem patologias, que mais à frente a gente vai entender sobre patologias. A cal tem a cal dividida em vários tipos, 1, 2 e 3. A 1 é a melhor de todas. E assim, e aqui, como eu já falei, algumas características positivas. Aderência, ele dá aderência da liga, né? Rendimento, permite o cal, como ele não é tão caro quanto o cimento, ele dá um volume maior para a massa e se gasta menos. Maior trabalhabilidade, que aderência eu acho que é sinônimos. Retenção de água, que é bom, que eu já falei. Proteção, por ser alcalino. Durabilidade, por causa da carbonatação. Economia de tinta, porque ele dá um acabamento um pouco mais branco, facilita a pintura e não fica tão poroso a superfície. E como eu falei, tem que ter cuidado com o manuseio, que é um material que é prejudicial à pele e deixa a superfície, dá uma sujeira maior. Então, o cal ele tem muitas características boas. Outro sim, temos os aditivos que estão surgindo no mercado, que substituem o cal, dão a mesma característica e são fáceis de trabalhar. Então temos o cal, mas porém temos os aditivos. E o gesso aqui? O gesso é um pó branco, a gente é utilizado para fazer drywall, para fazer trabalhos em massa. Ele é muito bom porque ele dá um acabamento legal para a obra. Ele é rápido, ele seca muito rápido, em questão de 15 a 20 minutos seu tempo de secura. Ele, para ser feito a massa, precisa misturar com água, cerca de 20% ou 50 a 70% água necessária para
o amassamento do gesso é de 50 e 70. Então, se você coloca um pote de 2 litros, você coloca meio litro de gesso, 1 litro de gesso, você pode colocar 1 litro de água, que vai funcionar a massa. Quanto mais água você coloca, mais demora para secar e mais fácil fica trabalhar. Porém, com mais água ele fica mais poroso e fica menos resistente. Aqui a lixa que a gente usa para fazer o acabamento no gesso é a lixa 100. E as vantagens do gesso são essas em relação ao acabamento com reboco e com massa corrida. O gesso ele seca mais rápido e o acabamento mais bonito. Além disso, o gesso dá para você aproveitar uma parede bem acabada de bloco estrutural e utilizar o gesso já por cima, economizando com a questão do reboco, porque o gesso ele cumpre a finalidade de isolamento térmico também, tem uma baixa condutibilidade térmica, evitando trazer o calor de fora para dentro. Então é interessante usar o gesso numa parede bem acabada para economizar com massa. E aqui algumas normas do gesso. Vamos falar sobre pedras naturais. Estética, durabilidade, capacidade de manter. Sobre pedras naturais, a gente tem o granito, basalto, arenito, calcário, ardósia, quartzo, mármore e gneiss. E aqui tem as características delas e as suas finalidades. São pedras que são usadas para fazer uma estética melhor para a obra. E cada uma tem uma característica intrínseca de cada, como porosidade, compactidade, permeabilidade. E a gente escolhe as pedras conforme suas características, conforme as suas finalidades. Como foi lido anteriormente, técnica e estética. O que é agregado? Agregados é um material granular de forma e volume aleatório com dimensões e propriedades adequadas. 85% das nossas britas são de fontes do granito e gneiss. Então a gente pode dizer que as nossas britas vêm do granito. O que é brita? Brita é pedra que a gente usa na obra. E são divididas por tamanho, que é muito importante saber isso aí. Filler, material pulverulento, que é um pó, é aquele que passa na peneira 200. É um pó de brita ali, um negócio bem fino. Agregado miúdo é o que passa na peneira 4, que é a nossa areia. Agregado graúdo é o que fica retido na peneira 4. E quanto à origem, são agregados naturais as areias, seixos artificiais, britas, pó de brita. E temos várias características técnicas aqui que não vamos entrar afinco, porém isso aqui é importante saber. A gente sabe que existem as britas de 0 a 4, depois temos pedra de mão, matacão e bloco de rocha. Essas aqui são a granulometria delas, que são as suas espessuras de cada material, que é o diâmetro de cada material. Aqui nós temos o exemplo da brita 0, que é uma brita bem fina, e as suas finalidades: calçadas, pré-moldados, argamassa. A brita 1, predisco, que é usada também em tubos, bloquetes, etc. É uma britinha mais fina, que é bem útil assim para fazer um bloco de concreto que tem bem adensado. E a brita 2, que é a mais usada em tudo. Estrutura, coluna, laje, etc. Orientações básicas aqui. A brita tem que ser limpa, não pode ter material orgânico, nada que prejudica a massa. Essas aqui são aceitabilidades que são interessantes para você receber um material na sua obra. A dimensão, ela tem que variar conforme esses parâmetros. Isso aqui é a norma. E o parâmetro que mais restringe é
é a distância do ferro e a distância do vergalhão à camada mais externa, que é a caixaria. Aquela distância de 2,5 centímetros, a brita não pode ser maior que aquilo. Tem que ser, tem que ser 1,2 do comprimento nominal. Aqui um exemplo de composição do nosso concreto: cimento, água, ar, agregado miúdo, agregado graúdo. Aqui algumas normas. Tem uma parte interessante aqui. A gente vai receber um material. Como é que a gente vai saber quanto que tem na caçamba? A gente pega, faz uma média das alturas. Só uma altura aqui: D1, D2, D3, D4. Não tem diferença, pode chamar D3, D5. A soma não faz diferença a ordem. Divide por 5, faz uma média, como eu falei, e multiplica pela área da caçamba, que é o L vezes C, largura, comprimento. A gente acha o volume de brita ali. Agora nós temos o vidro. Vidro comum, o vidro sílico, sódio, cálcio, é obtido a partir de uma massa com temperatura na ordem de 1600 graus Celsius. Então, para ser feito o vidro, precisa de um forno de fusão, que é uma temperatura muito alta. E de lá flutua, float em inglês, que dá origem ao vidro tipo float, sobre uma lâmina de estanho líquido, indo numa galeria de recozimento, onde é resfriado, e assim forma as folhas de vidro. É cortada, armazenada, e assim vai adicionando substâncias e modificando até ter a classificação dos vidros. Os vidros são divididos em transparência, transparente, vetudo, translúcido, opaco, que não vê nada. Quanto à colocação, é caixilho, que é os vidros das janelas, que tem as bordas, e os autosuportantes. Autosuportante, por curiosidade, seria isso aqui, ó. É um vidro que ele não precisa de caixilho nem apoio, ele automaticamente fica na sua posição, apoiado nele mesmo, ó. É um vidro mais robusto, por assim dizer. E o recozido, que é o que a gente utiliza em vários locais. O temperado, que tem uma segurança maior, porque quando você quebra qualquer ponto do temperado, ele explode em vários pedacinhos, e não utilizado no carro, em box de banheiro. Ele favorece a segurança e tem uma resistência maior. Aqui alguns tipos de vidro: martelado, ártico, antílope, astral, colmeia, estrela. Aqui as recomendações para a aplicação dos vidros. Se você quer uma zona calma de abaixo de 52 decibéis. Isso aqui dependendo da zona de barulhos que tem externamente. A gente tem a recomendação do vidro. O hospital, o vidro tem que ser 5 mm no mínimo aqui, ó, recozido. Temperado 5, isolante 4+4. E assim tem todas as dimensões aqui. E para você colocar um vidro na sacada, você precisa seguir uma NBR, que é a 7199, e precisa ter a assinatura de um engenheiro para dar segurança, para ter o aval de segurança de aplicação do vidro, porque o vidro não é brincadeira. Cair um vidro de uma sacada mata muito fácil qualquer um. Algumas orientações: o vidro deve ser aplicado respeitando as normas técnicas, folga, cálcio, misturamento, etc. Porque ele dilata como todo material. Você pode colocar um vidro coladinho com o outro que vai dar problema. Quando tiver chapas de vidro com bordas livres, tem que ser desbastadas para não ter acidentes. Os caixilhos, os rebaixos devem estar isentos de umidade, gordura, oxidação, poeira ou outras impurezas.
Aqui nós vamos tratar sobre o aço. O aço é uma liga, como já foi falado, a liga metálica composta basicamente de ferro, 98% de ferro e carbono, e adições de outros elementos. O carbono no aço ele dá a característica de resistência, só que ele perde a ductabilidade, que é a característica de ser maleável, de dobrar. Então, se você pegar um prego de aço, você facilmente quebra ele. E você não consegue quebrar um prego de ferro. Então, essa é a característica do aço. Só que, com certeza, fica melhor um aço mais resistente do que um aço que tenha maleável, né? E o ferro é dividido em categorias. Esse 25, se é 50, se é 60. Quanto maior esse número, maior a resistência dele. E eles são vendidos em barras de 12 metros, que essa barra vem dobrada em 2, fica 6 metros. Então você consegue transportar o aço dessa maneira. O que quer dizer o 25, 50 ou 60? O 25 é 250 MPa. Como já falei, eu vou explicar depois na aula bônus o que é o MPa, que eu tanto falo aqui. E aqui alguma tabelinha bem útil aqui para nós, que a gente usa aqui como na obra, etc. Isso aqui são os valores comerciais que é vendido o aço. A gente usa muito até o 20. Acima aqui é pouco usado. Nós temos o aço 6,3 mm, que é o usado mais em estribos, e o 8 até 20 é o aço para estrutura, viga e pilar. O 8 é o 5,16, o 6,3 é 1/4. Isso aqui em polegadas, ou você pede milímetro ou polegada. Exemplo, que era um aço de 6,3 mm ou um aço de 1/4 polegada. 5,16 ou 8 mm, 3/8 ou 10 mm. E também eu vou explicar para vocês na aula bônus por que 1,4 polegadas representa 6,3 mm. E a gente também, repetindo na aula bônus, a gente aprender a calcular volumetria, perímetro, área, pi, de onde surgiu o pi e por que usa tanto pi, e assim por diante. Isso aqui são características técnicas que não é importante vocês estarem massivando isso aqui. Esse aqui é muito usado na engenharia civil, no cálculo estrutural FYK, que é a resistência do aço. FYD valor, esse aqui é YK, característico, é o que é dado na tabela. E o D é o de cálculo, que normalmente a gente majora para menos. Esse aqui é o limite de escoamento dele, é 1,2 vezes isso aqui. Eu vou ensinar para vocês o que é escoamento agora. Escoamento é o seguinte: esse valor aqui do 25 é 250 MPa, que é o valor que ele resiste ao escoamento. É uma força que, quando vai puxar, o aço não rebenta logo, ele dá uma esticada, ele perde a resistência e estica. Quando ele perde essa resistência, esse é o limite de escoamento. Ele vai escoar e depois vai arrebentar. Então, chegou no escoamento, você já perdeu o aço, mas ele não arrebentou ainda. Algumas orientações: o aço C60 soldável, ótimo para dobrar, e alta resistência indicada para produzir vigotas de laje pré-fabricadas, treliças, armações para tubos pré-moldados. A descarga do aço deve ser feita próximo ao local de estocagem. O local de estocagem deve ser afastado de estações elétricas, circulação de pessoas e veículos. E deve estar próximo, lógico, da bancada de armação, que depois eu vou ensinar vocês o que é isso e como se faz isso. As barras devem ser limpas. O aço classificado como A, B
O A é laminado a quente e possui saliências que proporcionam a boa aderência ao concreto. Esse é o A, somente usado na estrutura de concreto. O B é frio, para que tenha mais resistência. Pode ser liso ou com mostra saliências helicoidais. Que esse é o aço utilizado em outras peças, em estruturas de aço, que é somente aço. E depois eu vou explicar para vocês o que seria concreto protendido. O arame cozido, sendo utilizado, ele é sempre dobrado em dois, tira junto aqui e faz a dobra.